Vamos falar com a Cláudia Ramos de Oliveira, que é superintendente de rede na região central de São Paulo da Caixa. Ela nos fala sobre o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Tudo bem? Tudo certo, bom dia. Eu agradeço pelo espaço, bastante importante essa comunicação hoje. Olá, Cláudia, bom dia, tudo bem? Aqui é a Amanda, a gente agradece a participação aqui no Jornal da Rede Alesp e vamos prestar um serviço público, né, Guga? Sem dúvida nenhuma, é importante nesse momento, né? Gostaria que você explicasse para a gente, Cláudia, quem tem o direito de receber essa segunda parcela do auxílio emergencial. Eu imagino que é uma dúvida de muita gente, então esclarece para a gente essa questão. Todos que receberam a primeira parcela, mais de 50 milhões de pessoas, fazem jus a essa segunda parcela. Isso vai ser automático. Interessante, né? 50 milhões de pessoas são os números atualizados, Cláudio. Uma grande parcela da nossa população, se você for levar em conta o último censo, né? Isso, de cada 3 brasileiros, 1 está recebendo o auxílio emergencial. Agora, até quando pode ser feito o pagamento dessa parcela, Cláudia? O cadastro, né, o primeiro acesso, o primeiro pedido do benefício vai até 2 de julho, tá? Mas depois que foi aprovado, o cliente pode receber a qualquer momento. Isso, inclusive, é uma informação bastante importante, porque a gente libera o calendário. Por exemplo, hoje a gente está liberando para os beneficiários do Bolsa Família, de acordo com o calendário do benefício, o número do benefício. Ele não precisa necessariamente receber hoje, isso vai ficar disponível, ele pode receber posteriormente. Cláudia, eu gostaria também que você explicasse a seguinte questão, né? Quem não recebeu a primeira parcela, agora recebe tudo junto? Como é que fica essa situação? Bastante importante essa pergunta. Nós tivemos a liberação de mais de 8 milhões de cadastros processados pela DataPrev na data de ontem. Então, hoje a gente está começando o pagamento desses 8 milhões de beneficiários e tem um cronograma. A primeira parcela, hoje, 19 de maio, libera para quem nasceu em janeiro. Amanhã para quem nasceu em fevereiro e assim sucessivamente, até para a gente evitar aglomerações na agência. Então, são 8 milhões novos de beneficiários recebendo a primeira parcela. E a segunda parcela para essas 8 milhões de pessoas, a gente vai ter uma definição, mas a partir daqui a aproximadamente 30 dias ele deve ter a segunda parcela. Cláudia, e já pensando assim mais lá na frente, né? Eu sei que tem muita gente que está contando com esse dinheiro, a gente sabe que tem pessoas em situação, às vezes até desempregadas, então a gente vê aí que é realmente uma ajuda. Pensando no futuro, como é que fica aí a organização para o pagamento da terceira parcela? Eu sei que eu estou me antecipando, mas é que eu acho que já tem muita gente querendo saber isso também. Mas é bastante importante essa pergunta, porque, inclusive, do primeiro pagamento agora para o segundo, a Caixa fez algumas melhorias no aplicativo Caixa Tem. Então, já é possível fazer compra. Tem grandes lojas, grandes supermercados que estão cadastrados. O beneficiário ele pode fazer sua compra online, ele pode transferir para outro banco e ele tem a opção de fazer o saque em espécie numa agência da Caixa ou numa casa lotérica. E a Caixa fez grandes melhorias nesse aplicativo justamente para evitar a aglomeração de pessoas nas agências. Outro ponto importante que vai permanecer aí para essa segunda parcela e também para a terceira. Estamos abrindo as agências mais cedo, às 8 horas da manhã, e também abrindo algumas agências aos sábados. Tudo isso para proporcionar um melhor atendimento a esses nossos clientes. Agora, Cláudia, você citou realmente a melhora no atendimento, né? Que vocês buscam isso e evitar as aglomerações. Mas vocês esperam que haja filas como houve na primeira parcela, até pela quantidade enorme de pessoas para receber esse auxílio emergencial? Não, a nossa expectativa é que seja um número menor de pessoas, justamente porque o aplicativo ele está muito mais rápido. Por exemplo, tinha um problema no aplicativo que você não podia acessar o Caixa Tem e acessar ao mesmo tempo o WhatsApp, que caía o aplicativo.
Foi um problema que a tecnologia identificou e já sanou. Só com isso a gente consegue que milhões de pessoas consigam se atender pelo aplicativo. E a gente tem percebido nas agências que realmente poucas pessoas têm a necessidade de procurar as agências. Hoje a gente começou esse calendário de 8 milhões de pessoas e não temos mais nenhuma agência com fila aqui na região central de São Paulo, por exemplo, que é a região que eu acompanho. Cláudia, você falou com relação ao aplicativo, mas a gente sabe que ainda tem pessoas que vão às agências. Quais são as orientações que estão sendo passadas para os funcionários com relação a essa proteção ao coronavírus e também como é que esses funcionários estão orientando as pessoas que eventualmente precisam ir retirar esse dinheiro lá, falando aí em questão de orientações voltadas para a saúde, realmente a proteção. Certo. Amanda, eu vou aproveitar essa sua pergunta também para fazer um pedido aos beneficiários. A gente observa uma aglomeração muito grande nas agências antes da abertura e até por volta das 10 horas da manhã. E depois desse horário, as agências costumam ter menos clientes. Então, para que as pessoas procurem a agência mais tarde, porque vai ter um menor movimento e todo cliente que chegar numa agência da Caixa até as 14 horas, ele vai ser atendido, isso é garantido. Então, não precisa madrugar na fila na agência, tá bom? E aí, algumas medidas que a Caixa tem tomado. A gente não ocupa todos os lugares da agência, apenas 50% para evitar aglomeração. Todos os empregados utilizando os equipamentos de proteção, máscara, protetor facial, álcool em gel disponível para os clientes e para os empregados o tempo todo e um distanciamento na fila para evitar essa aglomeração. Inclusive, a Caixa contratou diversos vigilantes extras do nosso quadro para fazer a organização dessa fila. E a gente manteve isso no primeiro calendário e vamos manter agora também. Agora, Cláudia, com essa pandemia, o isolamento social, as pessoas ficaram mais em casa e a criminalidade mudou de ação também. Muitas pessoas sofreram um golpe, né, com o benefício sendo sacado antes que a pessoa mesmo conseguisse ter acesso a ele. O que a Caixa tem feito em termos dessa segurança virtual para evitar esse tipo de golpe? Infelizmente isso pode acontecer, a Caixa também é vítima quando acontece esse tipo de fraude. A gente orienta sempre os clientes de que a gente não pede informação por e-mail ou senha, mas ainda assim pode acontecer. Se tiver uma situação que o beneficiário identificou um saque do seu benefício e que ele não reconhece, ele vai procurar uma agência da Caixa para fazer a contestação. E se ficar comprovado que houve fraude, a Caixa vai ressarcir esse beneficiário. Agora, outros casos que apareceram pelo Brasil aí, Cláudia, pessoas que foram fazer o cadastro e tiveram o cadastro negado, por exemplo, porque já tinham feito anteriormente essa requisição. Como a Caixa lidou com isso? Como foi resolvido o problema? Existem muitas queixas sobre isso, Cláudia? Teve sim, Guga, mas pelo número grande de pessoas, mais de 50 milhões, foi até natural que houvesse uma demora nessa análise, né? Mas isso agora está muito mais rápido e é importante dizer que apesar de estarmos liberando 8 milhões de cadastros hoje para pagamento durante essa semana, a gente teve mais de 7 milhões de cadastros que foram reprovados. Né? A Dataprev passou para a Caixa uma informação mais de 14 milhões de cadastros. E aí teve essa situação de cadastros que não foram aprovados. Mas ainda há alguns cadastros que estão em análise. A gente tem que aguardar porque essa informação vem da Dataprev. Então, eu queria tranquilizar quem está nos ouvindo, se por acaso, ao consultar o seu benefício, estiver a informação de que está em análise, isso realmente ainda está acontecendo. Agora, Cláudia, uma pergunta, até para a gente já encerrar essa entrevista. Quem ainda não fez a solicitação e quer fazer, ainda é possível? E digo mais, quem não fez ainda, ele tem direito às 3 parcelas ou só as 2 que restam? Excelente pergunta. Ele pode fazer o cadastramento até dia 2 de julho. Inclusive, há situações, né, Guga, que lá em abril, talvez o beneficiário não fizesse jus a esse benefício, porque talvez ele estivesse trabalhando registrado, por exemplo.
Se ele perdeu o emprego, não está recebendo seguro-desemprego e passou a fazer jus a este benefício, ele pode fazer o pedido agora e, se for aprovado, ele vai ter as 3 parcelas. Correto, então é importante a gente deixar claro, quem fizer o pedido agora, porque você deixou bem claro e é importante, porque às vezes no início do benefício a pessoa não necessitava e talvez não pediu. Aí se a pessoa fizer o pedido até dia 2 de julho, então ela terá direito às 3 parcelas e elas serão pagas mês a mês ou vencidos 3 meses, a pessoa já recebe os 3 benefícios. Vai depender da definição de calendário, mas provavelmente seja escalonado esse pagamento, como a gente viu agora. Para quem está recebendo a primeira parcela, vai receber a segunda mais para o final do mês. Tá? E é importante reforçar, Guga, que quem teve o auxílio, o cadastro não aprovado ou teve dados inconclusivos, ele pode fazer uma contestação no próprio aplicativo do auxílio emergencial. Não adianta procurar uma agência da Caixa, porque a gente não tem acesso para regularizar essa situação. Tem que ser no aplicativo, mas é possível que o beneficiário que tenha os seus dados recusados, ele faça a contestação no aplicativo. Cláudia, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp, mas eu vou aproveitar a tua presença e fazer uma última pergunta, prometo que vai ser a última. Cláudia, as pessoas que não pediram ainda, vamos explicar passo a passo. O que elas têm que fazer para pedir esse benefício? Então, primeiro, tem que fazer jus ao benefício. O que é importante saber aqui? A renda da pessoa não pode ultrapassar R$ 522 por mês e a renda familiar não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Isso é uma condição. Tá bom? E aí a pessoa pode baixar o aplicativo Auxílio Emergencial e fazer o seu cadastramento. E ali vai pedir essas informações, a pessoa vai informar se tem filhos, CPF dos filhos e vai ser analisado esse cadastro. Cláudia, eu quero agradecer a sua presença no Jornal da Rede Alesp. Dessa terça-feira é sempre muito importante a gente esclarecer a população sobre um assunto aí que gera tantas dúvidas. E eu convido você a estar sempre conosco aí, quando for possível. Muito obrigado, viu, Cláudia? Muito obrigada, Cláudia. E eu queria só deixar bem reforçado, fica à vontade, ouvintes, Guga, que a segunda parcela, para quem vai receber em dinheiro, só vai estar disponível a partir de 30 de maio. Ele tem a opção agora de utilizar o aplicativo Caixa Tem para pagar contas ou para fazer outra movimentação, mas o saque em espécie ainda não está disponível nas agências, só para a gente evitar essa aglomeração. Então é importante fazer essa consulta. Eu agradeço pelo espaço e estou sempre à disposição. É um trabalho muito importante que vocês prestam aí a todos os ouvintes. Muito obrigado. Essa foi a Cláudia Ramos, que é superintendente de rede da Caixa aqui na região central de São Paulo, que trouxe aí, esclareceu várias dúvidas aí dos ouvintes da Rede Alesp, não é mesmo?